Quando é que passou para quarta-feira? Sim. Eu acho que já tem uns 2 anos, né? É por aí, o tempo passa tão rápido. Irmãos, quando os irmãos decidiram fazer a transmissão da live da quinta-feira, nós tivemos um sentimento. Nós precisamos levar os irmãos a imergirem nessa palavra. Agora, vai ser difícil se nós temos uma reunião, o nosso GFCM, na quinta-feira. Então, nós fizemos um rearranjo. Passamos, então, a nossa reunião de quinta para quarta-feira. Veja bem, no domingo, o irmão Pedro, ele, ou na igreja em São Paulo, onde ele mora, ou em alguma conferência, ele libera uma palavra. E essa palavra são para todas as igrejas. Então, nós podemos ouvir essa mensagem no domingo à noite. Ela é transmitida via YouTube. Nós acabamos de ouvir a mensagem de número 45. Né? Então, amanhã, quinta-feira, o irmão, geralmente, com as 4 pessoas, ele vai fazer um apanhado, não só da palavra que ele ministrou, mas a reação dos irmãos àquela palavra, na quinta-feira. Então, na medida do possível, nós ouvimos essa palavra na quinta-feira. E se os irmãos repararem, quando a gente faz a imersão 1, 2 e 3, durante toda a semana, é o resumo dessa mensagem ministrada no domingo. Se a gente reparar, a imersão 4, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos ter uma sinopse da mensagem do alimento diário. Então, nós procuramos incentivar os irmãos a mergulharem nessa palavra. Por isso, no sábado à noite, a gente sempre procura fazer uma revisão da mensagem do alimento diário. Ou seja, o item 1, 2 e 3. Desculpa, né? O alimento diário vai ser o item 4. Né? Aí no domingo, a gente faz uma revisão da última mensagem ministrada no domingo anterior. Olha, quem faz a obra é a palavra do Senhor. E o Senhor, ele tem dado uma direção para todas as igrejas. E quanto mais nós, como igreja, mergulhamos nessa palavra, nessa direção, mais abençoado nós seremos. Como pessoa,
como família e como igreja. Mas nós não podemos pensar pequeno apenas na igreja em Carlos Chagas. O Senhor, Ele quer nos levar a praticar as várias ferramentas que o Senhor tem nos dado. Ou seja, o Senhor tem ajudado as muitas igrejas espalhadas pelo mundo a usarem determinadas ferramentas. Então, nós temos visto, né, sobre a comportagem dinâmica, casa de adolescentes, temos visto o Vem e Vê e várias práticas, e nós vamos ver algumas questões práticas para nós. Nós não podemos ficar apenas conhecendo intelectualmente essa palavra, não podemos apenas ficar conhecendo, por ouvir falar, essas várias ferramentas. Nós precisamos praticá-las. Amém? Jesus é o Senhor. A gente louva o Senhor pela presença de cada irmão, né? Não é fácil fazer um ajuntamento, principalmente no meio de semana. A gente sabe da dificuldade de muitos, e alguns também não puderam estar aqui, né, por N motivos, trabalho, ou estão fora de cidade, ou impedidos, né? Mas o que Deus tem para nós hoje é algo que é um encargo, irmãos, não é para um indivíduo apenas, ou não é para assumirmos de uma forma individual, é algo coletivo. A obra de Deus é coletiva. E nós sabemos, irmãos, que quando nós vimos ali em Apocalipse, Mateus fala sobre isso, Mateus, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Sabemos que em Apocalipse nos é falado a respeito dos 144 mil. Então, embora seja um número representativo, também nós entendemos que quando se fala de ação, nem toda a cristandade, não estamos falando de nós aqui, tá? Estamos falando da totalidade dos cristãos, nem toda a cristandade se posiciona. Então, o intuito dessa comunhão, porque nós precisamos tratar de alguns assuntos práticos, e nós gostaríamos de contar com vocês. Deus tem avançado, a obra tem avançado, as coisas têm acontecido, e Deus, quando acha aqueles que, como falou na imersão, e temos ouvido isso durante os dias, aqueles que amam o que Ele ama, e aqueles que desejam o que Ele deseja, e aqueles que buscam o que Ele busca, as coisas acontecem. Nós temos sido encorajados, irmãos, a olhar adiante, a ter uma visão de obra. Inclusive encorajados a caminhar de perto em conferências que não necessariamente são da nossa microrregião. Por exemplo, a conferência internacional, a conferência em Belo Horizonte, ou conferência em Vila Velha, por exemplo, mas dar um passo além e visitar outras regiões para nós vermos o que é feito, ou seja, como o Senhor tem avançado nessas regiões. Então, irmãos, o nosso desespero, eu quero que vocês entendam, não temos outra palavra, não queremos enfeitar também nada aqui. Nós estamos desesperados. Porque
com essa volta do Senhor muito clara que você está vendo, não precisa ser um doutor na lei para entender que o Senhor está às portas. Veja para o Oriente Médio. Tudo que é necessário para a construção do terceiro templo já está ocorrendo, meu irmão. Não sei se você não entendeu isso. Tudo que é necessário para que o terceiro templo seja erigido já está acontecendo. Só vai precisar haver uma liberação ali para que o povo judeu construa. E com a tecnologia que tem hoje, meu irmão, no abrir e fechar de olhos, o terceiro templo está erigido. Então você está vendo coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, você está vendo também o evangelho ser pregado em toda a terra habitada. O que nós temos esperado? Ou seja, o que nós ainda esperamos? Talvez esperamos um tempo que nós não temos. Talvez nós esperamos, nós aguardamos um tempo que não temos. Então, nós temos visto e ouvido a respeito, por exemplo, da experiência de Abraão. Abraão, quando ele se separa, Ló se separa de Abraão, você já viu sobre isso, já é matéria dada. Quando Ló, aquele que impedia Abraão, foi retirado, o que Deus falou com Abraão? O que Deus falou com Abraão quando aquele que travava ele foi retirado? Ergue os olhos. Ergue os olhos, percorre a terra, levanta e percorre a terra que eu te dei. Quando Deus promete algo, irmãos, nós precisamos nos apropriar e nos empoderar daquilo que Ele nos prometeu. Tem promessas que não dependem de mim e de você, para que elas se concretizem. Por exemplo, a volta do Senhor é uma promessa. E Ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, querendo eu ou não, Ele vai voltar, certo? Mas tem promessas, irmãos, que eu preciso levantar. Tem coisas que eu preciso me posicionar. Porque senão não acontece. Por mais que Deus esteja já tudo pronto para nos dar, eu preciso tomar uma posição. Então, quando Deus... Qual que é o capítulo? De Gênesis? É 13, né? Isso. 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Irmãos, já falamos isso aqui, se eu não me engano, essa semana passada. Todos nós temos um Ló que nos aprisiona. Todos nós temos um Ló que nos prende. É ou não é? Talvez a vergonha de pregar o evangelho é um Ló que você tem. Talvez o medo é um Ló. Talvez os seus afazeres, que não acabam nunca, é um Ló. A fazer, irmãos, nunca vai acabar. Tarefas nunca vão acabar, pelo contrário, vão aumentar. Quem trabalha aqui em instituições que cobram, por exemplo, meta, sabe disso. As metas sempre aumentam. Elas nunca diminuem. Nunca vai acontecer disso. Você bateu sua meta hoje, semana que vem ela vai ser menor. Pelo contrário, semana que vem ela é maior. As metas sempre vão estar aí, sempre vão aumentar, as exigências sempre vão ter. Então, irmãos, talvez o nosso pouco tempo é um Ló. Irmãos, todos nós temos um Ló que nós carregamos junto conosco, é ou não é? Todos nós. Existem Lós diferentes, mas todos nós temos um Ló. E você talvez sabe qual é o seu. Se você ainda não sabe, ore ao Senhor, porque você tem. Senhor, qual que é esse Ló que tem me prendido ainda? Senhor, qual que é esse Ló que tem ainda me atrapalhado a eu praticar a Tua palavra? Irmãos, creia nisso. Por favor, entenda isso. E não fique chateado. Somente uma vida de reunião aos finais de semana não é o suficiente. E não irá nos fazer vencedores. O que vai fazer a diferença, claro, parábola das 10 virgens, é azeite nas vasilhas.
E essas azeites nas vasilhas nós conseguimos, não somente, irmãos, estando nas comunhões, ouvindo a mensagem, mas também na prática da palavra. Você tem visto o que tem acontecido? Com quanta ousadia, irmãos, estão desbravando toda a terra? Com quanta ousadia equipes têm saído, irmãos, por todas as regiões, levando e pregando o evangelho do reino? Semana passada eles estiveram postei no grupo da igreja, eu acredito que nem todos viram, mas eles estiveram no batalhão da Rota em São Paulo. Quem sabe da história da Rota e conhece a seriedade daquela instituição, sabe do que nós estamos falando. A Rota é respeitadíssima em todo o estado de São Paulo, não somente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, irmãos. Uma disciplina tremenda. Um combate ao crime, né? Deus os mandou ali para dentro, irmãos, e o evangelho do reino foi pregado ali dentro. E policiais, homens que estão à frente de batalha contra o crime, por exemplo, receberam a palavra, invocaram o nome do Senhor. Se não tivesse alguém para entrar ali, eles não teriam invocado o nome do Senhor. É o que Romanos capítulo 10 fala. Como crerão se não há quem pregue? Como invocarão aquele de quem nunca ouviram falar? Bem-aventurados, ou seja, felizes são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, irmãos, as coisas têm acontecido, nós precisamos entender o seguinte, não é, irmãos, não é método, é dependência do Espírito. Não é método que faz as coisas acontecerem, mas sim quando nós dependemos do Espírito. Quem estava na conferência internacional viu o testemunho de Rondonópolis. Adrianinho deu o testemunho de Rondonópolis. Não cabia de gente naquele auditório, irmãos. Não é auditório, não, no palco ali em cima. Mas aí eu gostei de algo que ele falou e virou para os irmãos responsáveis e falou assim, olha, nós somos os culpados, a igreja não está avançando. Porque nós ainda não temos praticado da forma adequada. Praticar, irmãos, não é praticar por praticar. Praticar é praticar tendo com uma visão. Toda prática que nós executamos precisa ter uma visão que nos governa. Na conferência, os que foram sabem disso também. Ouvimos falar muito sobre visão. Qual é a sua visão? Talvez a minha visão, estou falando de mim, é aquela visão do sapo no poço. Não é isso? Olha para cima, só vê aquele céuzinho limitado, ou seja, não estou vendo nada além disso, porque eu estou no poço. Agora pula para fora para você ver a imensidão do céu ou a imensidão do universo. Nós precisamos, entre aspas, pular para fora. Pular para fora das quatro paredes. Então, irmãos, todos nós temos um ló, todos nós temos algo que nos impede. Ore ao Senhor. Senhor, me liberte desse ló. Não estamos falando para você orar, para você ficar desempregado. Não é isso, irmãos. Irmãos, mas é orar, irmãos, para que o Senhor nos dê visão do que realmente importa e do que realmente vale a pena lutar. Então, quando Ló sai de Abraão, sai da presença de Abraão, o que Deus falou com Abraão? Ergue os olhos. Primeira coisa é erguer os olhos. Quando nós estamos dentro desse local de reuniões, nós enxergamos o que está lá fora? Não. Quando eu enxergo o que acontece lá fora? Quando eu estou lá fora. Como que eu entendo o que tem acontecido em outras localidades? Quando eu estou em outras localidades. Final de semana agora nós estaremos indo para o Vale do Aço. No próximo final de semana estaremos indo para São Mateus. No outro final de semana tem alguma coisa também, que eu não me lembro agora. Belo Horizonte. E tem mais, né? Se for falando por aí, tem mais. Então, irmãos, erguer os olhos, aí é você sair para você ver o que acontece lá fora. Então, Deus falou, a primeira coisa é erguer os olhos. Erguer os olhos, irmãos, é olhar não somente para a nossa localidade. Irmãos, às vezes nós olhamos somente para nós mesmos. E nós gostaríamos de ajudar os irmãos. Quando nós praticamos uma ferramenta, toda ferramenta visa alcançar pessoas.
primeiramente, nos edificar. A nossa edificação vem primeiro. Mas ao passo que nós praticamos, nós alcançamos pessoas. Quando nós fazemos algo, é visando pessoas. A pregação do evangelho é visando pessoas. Casa de adolescentes não pode ser somente para os nossos jovens ou para nós aqui. Precisa haver um mover para fora. Para alcançar pessoas, jovens, adolescentes que estão lá fora. Vem ver, né? E tem acontecido. Irmãos, comunhão das irmãs precisa ter os olhos em outras pessoas que ainda não estão no nosso meio. Então, irmãos, essa visão que o Senhor deseja que nós tenhamos. Então, quando Deus fala, olha, a loja já saiu fora, ergue os olhos e olha desde onde estás. Ok? Desde onde nós estamos é a nossa localidade, nós não podemos nos esquecer dela, mas ela também não é só ela. Entendeu? Nós não podemos esquecer da nossa localidade, mas não é só a nossa localidade. Ergue os olhos de onde estás, né, Clomar? E aí? Ou estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Aí Deus fala o seguinte, versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Se Abraão não levanta, ele teria se apropriado do que Deus prometeu? Não. Somente a promessa em si seria o suficiente? Não. Mas Abraão, ele foi direcionado por uma palavra. Se Deus falou, percorre e anda, é porque as coisas vão acontecer. Se Deus fala com Abraão, Abraão, fica quieto no seu lugar, fica quieto no seu lugar. Mas se Deus falou, anda, percorre, é porque Deus tem algo para acontecer. Irmãos, nós precisamos ser sensíveis e obedientes à voz do Espírito. Não sei se você tem tocado nisso. Ser sensível e ser obediente, porque se Abraão não vai, ele não teria tomado posse. Aí o que aconteceu? Aí Abraão pensou, deixa eu ver quando eu posso. Da mesma forma quando foi oferecer Isaac. Não foi? Lembra quando ele foi oferecer Isaac? No outro dia de madrugada, Abraão já partiu. Aqui ele pensou, ele meditou, ele colocou ali para ver quando... Não, versículo 18, e Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, Abraão não parava. Abraão ia mudando as tendas, e Abraão ia levantando altares, e Abraão ia invocando o nome do Senhor. Fidelidade é o que o Senhor espera de nós. Ser fiel sobre o pouco. Ser fiel ao pouco, que sobre o muito te colocarei. Bom, ou seja, muito bem, servo bom e fiel. Quem não tem o desejo de ouvir essa frase, né? Naquele dia, diante do tribunal, você e o Senhor, eu e o Senhor, Fida e o Senhor, não vai ter Iane perto, não vai ter Aura perto, viu, Clamar? Não vai ter Aura, viu, Aura? Não vai ter Clamar perto. É nós e o Senhor. Aí o Senhor olha para você, muito bem, serva boa e fiel. Irmãos, que frase que todos nós anelamos e batalhamos por ela é essa: servo bom e fiel, entra pro gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ser fiel no... Por que o Senhor falou isso? Ser fiel no pouco. Porque tudo que nós fizermos comparado será pouco. Entendeu? Ainda será pouco. Não chegará nem perto do que ele fez por nós. Por isso que ele fala, fosse fiel no pouco. Então, irmãos, nós temos muitos encargos para pôr em prática, mas antes nós gostaríamos de contar com vocês. Mas nós não queremos lançar peso em ninguém. É tudo, irmãos, é tudo questão de visão e chamamento. Há um chamamento, mas se eu não tenho visão, não adianta. A visão precisa me governar. Aí, lembrando aqui agora de Gênesis, né?
Jacó, quando Jacó está numa enrascada, quando Jacó está numa enrascada, ele faz uma promessa para Deus fugindo de Esaú, né? Ah, se o Senhor me livrar, se o Senhor guardar minha vida, eu estou aplicando, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abençoar que eu passe naquele concurso, naquela entrevista de trabalho. Ah, se o Senhor abençoar que eu consiga a minha promoção, ou consiga isso ou aquilo, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel ao Senhor. Jacó prometeu e Deus o lembra da promessa. Um dia nós prometemos ao Senhor a nossa vida. E hoje o Senhor nos lembra dessa promessa. Quando ele fala com Jacó, em Gênesis 35:1, fala o seguinte: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Aí Deus falou: você lembra quando eu apareci para você? Hoje você talvez não se lembre, porque você está bem. Porque você está aí tranquilo. Esaú já não está querendo te matar mais. Vocês já fizeram as pazes. Você está tranquilo. Você está aí sossegado. Mas você lembra quando você estava em apuros? Lembra quando você estava naquela situação que ninguém viu, mas eu vi? Pois é, você se esqueceu, mas eu não. Aí Deus lembra daquilo? Quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão? Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. É uma ação. Irmãos, precisamos de ação. E o versículo 3 fala: levantemo-nos e subamos a Betel. Veja que ele não fala levantarei e irei. Ele fala levantemos, plural, coletivo. Levantemos. Fala com o irmão que está ao seu lado. Levantemo-nos e subamos a Betel. Filha falou que não quer levantar agora, que ele está ali na cadeira. Já levantou, amém. Graças a Deus. Farei ali. Eu falei com o filho aqui. Deixa eu falar aqui. Falei com o filho ali agora. Essa trança desse negócio desse celular do FIDA, que clonou o número dele, que está uma confusão, não é isso? E está trazendo. Falei para a filha ali agora, falei assim: você já perguntou? Foi ou não foi? Falou, eu senti isso para fazer essa pergunta para ele fazer essa pergunta para Deus. Pergunta para Deus o que Deus quer falar com ele por meio dessa situação. Alguma coisa Deus tem para ele, irmãos. Alguma coisa Deus quer falar com ele que ele ainda não entendeu. E todos nós temos uma situação que Deus quer falar conosco. E mostrar a vontade dele nas coisas que acontecem, né? Tudo nos acontece, irmãos, não é por um acaso. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela está sob a mão poderosa de Deus. Uma vez que eu e você cremos, Cláudia, a nossa vida foi entregue a Ele, ou seja, pertence a Ele. E não é nosso, está sob o domínio dEle. Então, tudo que é... Não entenda, às vezes, o que Ele quer falar comigo. Alguma coisa o Senhor quer nos mostrar em meio a situações. Não é verdade? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Então, irmãos, quando Deus fala com Jacó, Ele fala: levantemos, subamos a Betel, farei... a minha angústia. Lembra daquele dia, daquela angústia? Lembra ou não? Lembra? Você sozinho, você sozinha, você olhava para o lado, não tinha ninguém para socorrer. Você só via o fundo do poço. Não havia esperança. E naquele dia, irmãos, o Senhor apareceu para nós. Lembra desse dia ou não? Quem aqui se lembra daquele dia? Sabe aquele perrengue, que só tinha Deus e a sua esperança não era em nenhuma outra pessoa ou nenhum outro ser? Irmãos, todos nós tivemos esse momento. Aí Deus falou: porque naquele dia que
ele me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ó Senhor Jesus, Deus tem nos acompanhado todos os dias. Irmãos, mas Deus tem nos lembrado hoje. Nós precisamos avançar. E hoje, qual que é a N ferramentas que Deus tem usado para a pregação do Evangelho? E hoje, irmãos, o que Deus tem falado muito, o que está hoje, a toda mensagem que você ouve, o que você ouve, o que a palavra está falando ali? TCI. Era, há uns tempos atrás, casa de adolescente, lembra? Porque era aquela época, era a necessidade daquela época. Hoje Deus, qual que é a necessidade? TCI, o que significa TCI? Tropas, capitãs, entender, juntou todo mundo. E ainda tem um valente do Davi no meio para ajudar a coordenar. Mesclado a colportagem. Então inclusive essa visita desse final de semana é para ver se nós firmamos uma equipe de colportores nos vales agora, que é uma necessidade nossa. Que nós precisamos, irmãos, de uma equipe para atuar na nossa micro-região. Sabe? Lembra quando a equipe do Espírito Santo veio aí, lembra? Quem acompanhou sabe. Eu fiquei louco, né, para a maioria estar junto, para experimentar o Vem Ver. Fizeram Vem Ver lá no Sagres 2, abriram 2 casas. Sabe? Então, ou seja, é experimentar, irmãos, na prática. É experimentar na prática, é ver como Deus tem agido. Abriram 2 casas, não sei quantos adolescentes lá no Sagres 2. Então, irmãos, é isso. Então, hoje, irmãos, o TCI é uma ferramenta importante que envolve desde da melhor idade, que é os 50 a mais, não é isso? Tem os 50 a mais. Até, irmãos, os adolescentes, os jovens, os capitães, irmãos, envolve todo mundo. Então, hoje, como que nós podemos praticar a palavra? Usando o TCI, mesclando, como nós fizemos, lembra? Quando nós fizemos as equipes? Mas não foi para frente. Por que não foi para frente? Porque nem todos, irmãos, talvez até por uma falha nossa, nós escalamos, às vezes, quem não queria, ou quem não tinha encargo. Mas hoje vai ser diferente. Hoje nós queremos falar, igual Moisés falou está lá em Êxodo, acho que é 32. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, falou o seguinte. Êxodo 32, 25 fala, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ou seja, sem freio, né? Pois Arão o deixara, porque ver ter problema é deixar o povo solto. É não ter nada para o povo, é não ter uma direção para o povo de Deus. Sabe, irmãos, povo solto é problema. Vamos usar uma palavra que compreende melhor, né, Tainá? Crente solto, irmãos, é um problema. Se na igreja o crente não tiver um encargo, ou não tiver envolvido em alguma coisa, é problema, irmão. Não é? É problema. O que aconteceu aquele acontecido ali com a questão do bezerro de ouro? Porque o povo estava solto. O povo não tinha direção, o povo não tinha uma palavra de comando, entendeu? Não tinha uma palavra de direção, não tinha uma palavra de orientação, o povo estava solto. Então, estando solto, qualquer coisa, irmãos, é festa. Para o povo solto, como diz o outro, qualquer coisa me diverte, né? Qualquer coisa me diverte. Então, quando Moisés desce do monte, o povo, por estar solto, porque Arão os deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, é o que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos deixar a encargo dos irmãos. Quem é do Senhor. Naquele dia era quem é do Senhor. Hoje nós podemos usar o seguinte, quem quer cooperar com o Senhor, ou quem quer ser um com o Senhor, quem quer praticar o que o Senhor tem falado. Entendeu?
venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, então é o nosso encargo fazer esse chamamento, porque nós precisamos montar novas equipes de TCI. Porque hoje nós temos, para começar, um trabalho, não é de ir e voltar e não voltar mais, um trabalho constante em Teófilo Otoni e em Ataleia, de início. Mas para isso nós precisamos de equipes, nós precisamos de carros, nós precisamos de irmãos que estejam dispostos. Para quando chegar aquela mensagem, irmãos, está marcado, eu estou disposto. Tá certo? Às vezes vai estar trabalhando, vai ter... Não. Irmãos, fiquem em paz, isso aí acontece. Mas eu estou falando daquele disposto, o seguinte, de estar disposto, estando disposto. Estando ali, não, eu posso ir agora e eu quero ir agora. Eu quero ir com os irmãos, eu quero estar com os irmãos. Sabe, irmãos? Porque a dificuldade é, nós montamos equipes, mas nós que estávamos ali, às vezes não estávamos ali, então, irmãos, não funcionou, não foi para frente. Então, hoje nós queremos montar essas equipes de TCI, e nós iremos administrar essas idas. Será pelo menos será aí uma vez a cada 2 semanas, uma incursão em uma dessas cidades. Temos irmãos que já reuniram conosco ali, irmãos? Já pensou do lado nosso? Filhos de Deus que um dia invocaram o nome do Senhor, conheceram a vida da igreja e hoje não estão mais na vida da igreja, talvez reunindo em outro lugar. Amém, se tiver, amém, Jesus, Senhor. Mas, irmãos, talvez por não ter um cuidado, um acompanhamento, não foi para frente. Hoje, o que Deus tem usado? Emancipar O que é emancipar? Cuidar de uma determinada igreja até o momento em que ela dê conta de caminhar com as próprias pernas. É isso. Então, Flotão, Cidade Polo, né, Flávio? Semana que vem estaremos indo para São Mateus também. Sábado e domingo. O Expolivo chegou lá. Hoje é quanto? Hoje é 4. O Expolivo vai chegar lá dia 8 e vai ficar até dia 18 em São Mateus. Já estão em São Mateus equipes de comportores, com 10 comportores de Vitória da Conquista. Estão vindo a equipe de Alberto, de Belo Horizonte, para São Mateus, e vai vir a equipe do Espírito Santo para São Mateus, e vão vir irmãos do Espírito Santo, e nós iremos daqui para lá. 2 carros nós já temos certo. Iremos para dormir, tá? De um dia para o outro. Já estamos vendo a questão de hospedagem, hotel, essas coisas. Mas nós precisamos de soldados. Então, irmãos, o nosso rogo nessa noite é esse. É com quem nós podemos contar. Com quem nós podemos contar. Mas é contar mesmo, irmãos. É contar mesmo. Né? É falar, Senhor, amém. Aí eu não posso estar em todas, mas na que eu puder, eu quero estar. Sabe esse sentimento de Caleb, de Josué e Caleb? De não ver os gigantes, sabe? De não olhar para os gigantes, não olhar para as situações, mas olhar para a palavra. Por que eles entraram na terra? Porque Deus tinha dado a terra, e Deus falou, na terra é suas. Eles só apenas tomaram posse do que a palavra já tinha falado. Então, irmãos, é isso que nós queremos rogar para os irmãos hoje. Tá? Nós iremos fazer esse levantamento. Quem que pode recolher esse nome, Flávio? Flávio, quem? Eu não tenho condição de assumir isso em cá. Quem pode recolher os nomes desses irmãos? Falei, eu quero estar junto nas equipes, eu quero ser um. Quem pode recolher? Porque tem que ter uma pessoa para recolher. Quem pode recolher? Cleomar, então, irmãos, quem, igual Moisés deu um grito aqui, quem é pelo Senhor, então passa o nome para o Cleomar. Passou o nome, irmãos, ali nós já vamos montar as equipes. Não é todo dia, irmãos, não é toda hora que você vai... Não é toda semana também, irmãos. Mas de hora ou outra nós precisaremos estar juntos, saindo aí para fazer a vontade de Deus. Somos um pequenino rebanho. E nós, irmãos, temos um local bom, mas olha para o seu lado. Quantas cadeiras vazias? Talvez o ocupante dessa cadeira só está esperando a palavra chegar a ele ou alguém abordar ele. Está entendendo, irmãos? E nós precisamos também focar na expansão interna, que é a pregação do evangelho na nossa cidade. Então, para isso, nós queremos usar a casa de adolescente também. Todo movimento da casa de adolescente precisa ter rua. O irmão Pedro tem falado sobre isso. Sabe? Precisa ter, ou seja, sair, precisa ir para fora, precisa, irmãos, abordar alguém. É isso.
E toda vez, irmãos, que Deus nos encontra, como encontrou Jacó, para concluir aqui, irmãos, um sinal é deixado em você. Um sinal é deixado. Qual que foi o sinal de Jacó, Flávio? Qual que foi o sinal na perna? Aí ele mancou, né? Jacó era manco, ele andava manco. Aí lá na sala de comunhão, aí teve um que teve a ousadia de compartilhar lá desse jeito. Ele falou assim, é a experiência de Jacó ali, quando Deus tocou. Antes Jacó era só forte, que ele só andava, era só forte. Mas aí depois ele era forte e fraco, né? Forte, fraco. Forte, fraco. Falei, ixi, rapaz, você tá doido? Mas forte, fraco. Uma hora ele era forte, outra hora ele era fraco. Aí eu lembrava disso. Então, hora ou outra, Deus vai nos lembrar que nós somos fracos. Quer ver quando? Quando você perde o domínio do que está nas tuas mãos. Quando você não tem mais controle do que está diante de você, você percebe que você é fraco e eu sou fraco. E hora ou outra, Deus está nos lembrando, né? Quando aquele que você pensava que controlava, perde, sai das suas mãos, ou seja, foge do controle. Sabe quando as coisas quem já usou a frase, né? As coisas fugiram do controle. Foge quando Deus quer nos lembrar que nós somos fracos e que nós somos dependentes dele. Amém? É esse o chamamento. Tem muito serviço, tem muito trabalho e nós precisamos mover as águas. Nós, graças ao Senhor, nós somos uma igreja de bom testemunho. Não é motivo de orgulho e mérito de ninguém, irmãos. Mas porque nós temos unidade, e essa unidade nos guarda nessa esfera da bênção. E nós gostaríamos de continuar nessa unidade, e gostaríamos, irmãos, de tomar posse do que Deus já falou de 2026. Qual que é a palavra para 2026? O ano da frutificação. Irmão, se Deus falou, acredite, toma posse, creia sem ver. Creia sem ver. Saia, ou seja, para cuidar de alguém, para contatar alguém, para enviar uma, já crendo nessa palavra que Deus falou, esse ano é o ano da frutificação. Porque e ainda para ainda reforçar o que os irmãos já sabem, ainda dando esse testemunho do que é sair. Quando você sai, você experimenta coisas novas, você toca em coisas novas. É a experiência de Aninha, Ana Clara. Para quem não sabe, irmãos, Aninha hoje está batendo 20 kits. Qual que é a diferença? A palavra mudou? A palavra lá no SEAP é outra? O espírito é outro? Não. Não é a mesma palavra, é o mesmo espírito? Qual que é a diferença? Porque saiu. Teve ousadia, né, Gera? Coragem. E creio eu que vai ou para uma Ásia ou para uma Europa em breve. Entendeu? Creio eu. Então, irmãos, é isso. É isso. Né, Gera? É a maior alegria para um pai. Gera compartilhou um dia comigo ali. Vamos lá. Eu não é alegria. Isso é a maior alegria para um pai, irmãos. Ver o filho numa esfera dessa, tendo experiência. Um dia ela conversou comigo. Falei, irmão, eu estou experimentando algo que eu nunca tive. Falei, aleluia. É isso, irmãos. É isso que Deus quer para nós. Você quer ou não quer isso? Então nós precisamos sair. Nós precisamos tocar em pessoas. Nós precisamos ter contato, né, com outras pessoas. Pega o evangelho, né, Gera? Pega o evangelho. Então, irmãos, o nosso sentimento é esse. Nós vamos montar as equipes, mas nós só vamos montar com aqueles que nos derem os nomes, amém? Nós não queremos lançar peso sobre você, nós não queremos lançar responsabilidade além. Talvez você não tenha cargo, irmão, Jesus é o Senhor. Mas se você tem, passa o nome para o irmão Quilomar, que nós vamos mover as águas, tá bom? Esse é o nosso rogo, irmãos. Esse é o nosso rogo, esse é o nosso sentimento. Nós queremos avançar e pela fé nós iremos avançar. Amém? Porque Deus já nos falou e já nos prometeu isso. Esse ano é o ano da frutificação. Não se esqueça da promessa que você fez ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Era esse o sentimento. Tá? Então, mas repito, não fique com medo. Não, irmãos, isso aí vai ser, isso aí
quanto maior número de irmãos vão circular de uma forma melhor nessas saídas aí, essas equipes do TCI aí. E nós precisamos também de veículo, nós precisamos de motorista, nós precisamos disso tudo, irmãos, tá bom? E de orações também, nós precisamos orar, tá? E para terminar, nós vamos orar, e nas orações também, estaremos orando pela família da irmã Cláudia, né? Que aprove ao Senhor recolher a nossa irmã Nádia, e orar para que o Senhor sustente eles, né? Sustente o coração deles e traga esse refrigério para a família ali, tá? Então, irmãos, é isso. Se tiver algum sentimento ou algo que os irmãos queiram acrescentar também, clamar a Fida, Flávio também, ou se algum irmão tiver alguma dúvida, mas eu acredito que ainda nós não montamos então não há dúvidas, né? Tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos avançar, né? Vamos trazer o Senhor de volta. Vamos edificar Betel. Não, aí depois que nós tivemos os nomes, nós vamos montar as equipes, aí vamos passar as orientações práticas, né? Nós gostaríamos de contar com todos, inclusive os que não estão aqui, mas a reunião está sendo gravada, nós vamos postar no grupo da igreja depois. Teve uma irmã que me perguntou assim, irmão, vai ser transmitida? Eu não respondi, porque se eu falasse que sim, né, eu falei, olha, porque a gente perguntou em cima da hora. Mas, ou seja, está sendo gravada e vai ser transmitida depois no grupo da igreja, tá bom? É uma saída de TCE. Só uma orientação para o irmão Cleomar. Então, você, quando for anotar, adolescente, jovem, né? Capitães, intendentes, motorista, né? Então, é interessante. Eu estou disponível, mas meu carro também está. Né? Para a gente, na hora de montar as equipes, saberem, né, quantos carros, quantos motoristas nós vamos poder mobilizar, né? Seja para Ataleia, seja para Teoflotone, seja para onde o Senhor direcionar, né? Nós estamos agindo debaixo da coordenação da obra para toda a região. Por exemplo, agora em São Mateus, Carlos Chagas foi convocado. Está vindo irmãos de Vitória da Conquista, do Espírito Santo e Carlos Chagas. Amém? Os irmãos façam fila para dar os nomes aí para o irmão Cleomar. Vamos levar. Não, é todos. Se o João Marcos tiver encargo, ele vai dar aqui um jovem aqui. Agora, se o motorista, eu sou o carro e motorista. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos porque Moisés perguntou: quem é? Possamos agir como a tribo de Levi, sempre disposta a te servir e praticar aquilo que nós temos ouvido. Senhor, nos dê um coração simples, prático, objetivo.
Senhor, também intercedemos agora pela família da nossa irmã Nádia. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor deu a ela de ser batizada, de ser introduzida no Teu corpo. E agora, Senhor, venha nesse momento de tristeza fortalecer toda a família dela. Em nome de Jesus, amém, Senhor.